Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente para darmos seguimento às nossas reflexões, ainda tratando da dimensão sociológica do direito. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos de controle social, sempre com referência a Paulo Nader, a Miguel Reale, a Paulo Hamilton Siqueira Júnior. O que são esses instrumentos de controle social? Bem, eles são fatores que contribuem para a harmonia, para o sucesso, para a tranquilidade nas relações sociais. Então, é preciso que existam esses elementos, esses fatores que possam contribuir para que a sociedade ela viva de uma maneira mais tranquila, mais harmônica. E quais são esses elementos, esses instrumentos de controle social? Certamente você já deve estar pensando assim: o direito, certamente, sem sombra de dúvida, o direito é um desses instrumentos. Opa, acertou! Com certeza, o direito ele é um dos principais elementos que vão contribuir para esse controle social. Mas além do direito, nós temos outros três importantes instrumentos, que seriam a religião, a moral e também as regras de trato social. Nós temos aí a fala do Paulo Hamilton Siqueira Júnior sobre essa questão do controle social. Ele fala o seguinte, que o controle social é uma condição básica da vida social. Então, sem esse controle, sem esses instrumentos, dificilmente as pessoas conseguiriam viver de uma maneira coordenada, de uma maneira organizada na sociedade. Bem, então, primeiro aspecto, nós temos aí a presença do direito como instrumento de controle social. Por quê? Porque o direito ele estabelece parâmetros, normas, regras de conduta que vão, de alguma maneira, contribuir para essa harmonização, para essa segurança e também para a justiça. Então, o direito ele representa um elemento muito importante. E principalmente, gente, porque ele é dotado de sanção. Então, nós percebemos no aspecto da coercibilidade do direito uma força muito significativa, porque as normas do direito, elas têm esse poder coercitivo, imperativo e impositivo. Então existem essas normas, esses parâmetros de conduta pré-estabelecidos pelo legislador e, em tese, representa o anseio da sociedade em geral e eles precisam ser observados. Então, há essa coercibilidade que vai interferir, que vai contribuir para que o direito ele seja obedecido, para que as regras sejam observadas. Nós temos também um outro instrumento de controle social muito importante, que é a religião. A religião, ela sempre teve uma interferência muito grande na própria sociedade, desde os primórdios aí da história, né, do mundo, e ela interferiu muito também, influenciou bastante no direito, para a criação do próprio direito. E até hoje, de alguma maneira, ela influencia. Mas não apenas influencia o direito, ela influencia também na própria sociedade, porque ela prepara, né, o ser humano para a conquista de uma vida supraterrena, né, voltada aí para Deus, voltado para uma divindade. E em que aspecto ela contribui significativamente para esse controle social? Porque a religião ela estabelece alguns valores, né, que devem ser cultivados, que devem ser observados, né, por todos os fiéis. Ela define
alguns comportamentos sociais que eles representam, portanto, valiosos instrumentos para contribuir para essa harmonia nas relações sociais. Então, a religião ela tem um papel muito importante nesse sentido de orientação de condutas, no sentido de garantir também essa harmonia na sociedade. Ainda quanto à religião, é importante destacar que, em alguns aspectos, ela apresenta uma convergência muito grande com o direito, principalmente no tocante à questão da vivência do bem na sociedade, né, na busca, no anseio por justiça. Então a religião também trabalha, né, com esses valores, né, com esses objetivos, com essas finalidades. Então nesse ponto há uma convergência muito grande entre a religião e o direito. Agora, em algumas situações, acontece também divergência, né, entre as normas jurídicas e a questão da religião. Isso porque, às vezes, nós percebemos que a dogmática religiosa ela pode se apresentar através de preceitos mais fechados, né, mais rigorosos do ponto de vista aí, dogmático, e isso, às vezes, né, pode interferir se considerarmos aí, né, outros direitos até de cunho fundamental. Vou dar um exemplo de uma situação que é até comum, né? Existem religiões que não permitem, por exemplo, a questão da transfusão de sangue. Pois bem, na prática, pode acontecer de uma pessoa ela depender dessa transfusão de sangue sob risco até de morte. E aí, às vezes, alguém acaba interpelando o poder judiciário, demandando judicialmente, provocando o judiciário em busca de uma autorização para o procedimento de transfusão de sangue. Ou seja, se considerarmos aí apenas o preceito religioso, essa pessoa poderia correr até o risco de morte. Mas aí o direito, ele interfere e ele, às vezes, ele pode vir a permitir que essa transfusão de sangue aconteça e essa vida seja salva. Então, às vezes, há também essa pequena divergência aí entre as questões, as premissas, né, que norteiam as questões religiosas e aquelas de cunho jurídico, aquelas que estão voltadas para a questão do ordenamento jurídico. Bem, e temos também, além do direito e da religião como importantes instrumentos de controle social, nós temos também a moral. E além da moral, as chamadas regras de trato social. Então, o que seria aí a moral? A moral, ela diz respeito, em geral, a um conjunto de valores, a um conjunto de preceitos, de permissões, de proibições, de ideais que regem a sociedade e que são adquiridos por meio da educação, por meio da tradição, por meio da cultura, do próprio cotidiano, e que de alguma forma vai orientar esse comportamento humano, né, diante da própria sociedade. Então a moral ela diz respeito àquilo que representa, né, uma postura, uma conduta socialmente esperada, né, das pessoas, a partir de toda essa carga, né, cultural, desses ensinamentos, de toda essa tradição, da cultura de um povo, de uma sociedade, numa determinada época. E a moral, ela contribui significativamente também para que haja essa harmonia na própria sociedade. Ela atua como sendo um instrumento de controle social, né, extremamente significativo. Então, por exemplo, uma pessoa
ela devia a outra, ou deve a outra, e essa dívida está representada por um cheque. Só que esse cheque já está prescrito, então o credor ele não tem condição de executar esse cheque porque já passou o prazo, né? Existem prazos para você cobrar, executar aí essa dívida. Nesse caso, o credor ele não pode mais executar a dívida. Mas existe uma obrigação moral. Quer dizer, há uma dívida, a dívida não foi perdoada só porque você, por uma questão material ou processual, por uma questão aí de lapso temporal, está impossibilitado de exigir judicialmente. Isso não significa que aquela dívida ela se perdeu, ela foi perdoada. Então, acaba sendo mantida uma obrigação, um dever de caráter moral de você pagar, né, aquela dívida, de cumprir aquela obrigação. Quer dizer, o direito aí ele já não vai poder mais atuar para garantir justiça, mas a própria moral, de alguma forma, ela orienta, ela recomenda, ela não tem caráter coercitivo, mas ela vai recomendar que mesmo assim essa dívida seja, né, cumprida. Então, nós temos situações em que a própria moral ela estabelece esses parâmetros de conduta, né, ideais para a sociedade. Um outro exemplo, né, da atuação da moral é o poliamor. Né, uma pessoa ter mais de um relacionamento simultaneamente, com mais de uma pessoa. Então, o direito hoje, ele, de alguma forma, não contempla essa possibilidade. Agora, independentemente de uma regra jurídica nesse sentido, seja vedando, seja permitindo, é moralmente aceitável? É admissível? Será que a sociedade recebe de bom grado? Então, é nesse contexto que a gente percebe a atuação da moral, né, com esse intuito, com essa consequência de atuar na condição de controle social. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a moral e o direito no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. É um tema muito instigante e a gente vai continuar falando sobre ele. Mas eu quero também destacar aqui agora as chamadas regras de trato social. O que são as regras de trato social? Então é o quarto fator que representa aí, né, instrumento de controle social. O direito, a religião, a moral e as chamadas regras de trato social. O que seriam essas regras de trato social? São convenções sociais elaboradas pela sociedade para tornar o dia a dia, o ambiente mais agradável, mais tranquilo, mais ameno. Então, são regras voltadas para questões de... Na verdade, são costumes, né? Voltados para a questão de cortesia, protocolo, etiqueta, cerimonial, moda, linguagem, educação, amizade, companheirismo. Ou seja, é uma conduta cortês diante da sociedade nas mais diversas circunstâncias. Agir sempre com cortesia. Então, essas regras elas podem também, né, ser importantes, contribuir para que a sociedade ela tenha essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade no relacionamento interpessoal. Esses são, portanto, né, os quatro elementos que são preponderantes aí nessa perspectiva de controle social. Portanto, a moral, ela interfere também diretamente, ela vem contribuir. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da moral e do direito, né, principalmente fazendo a distinção entre esses dois instrumentos,
né, o direito e a moral. Nós vamos tratar um pouquinho mais detalhadamente sobre eles no nosso próximo encontro. Ok, pessoal? Então, hoje, instrumentos de controle social, identificamos esses 4 elementos: o direito, a religião, a moral e as regras de trato social. Reunindo os 4 elementos, certamente nós teremos aí condição de encontrar uma sociedade, né, muito mais tranquila, onde as relações elas possam acontecer de uma maneira mais adequada, mais coerente, com mais respeito, acima de tudo, entre as pessoas. Então era esse o meu recado de hoje, a nossa reflexão. Na próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus e aproveitem cada momento desse afastamento social, né, um verdadeiro isolamento, né, em casa. Aproveitem esses momentos para continuar os estudos. Não deixe de fazer a leitura da nossa apostila, especialmente sobre essa temática. A apostila está bem detalhada. Eu faço muitos comentários, inclusive referenciais à doutrina correspondente, exemplificando, detalhando. Não deixe de fazer a leitura integral do nosso material de apoio disponibilizado no portal, ok? Então, saudações a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.